Todo gigante um dia tem que descansar. Quantos momentos de glória esse Morumbi já viveu? Quantos grandes clássicos, decisões nacionais, internacionais, seleção brasileira. E hoje nós vamos conversar com um gigante que tem a ver, sim, aqui com o Morumbi. Um gigante em 17 temporadas de altíssimo nível. Eu acompanhei a carreira dele desde o início, desde o garoto aqui do Morumbi, a chegada à seleção brasileira, a transferência para o todo-poderoso Milan. E neste 17 de dezembro, se completam exatos 10 anos que ele ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA. O último jogador brasileiro a ganhar esse prêmio. Claro que eu estou falando de Ricardo Isaacson dos Santos Leite, o Kaká. E convidamos Kaká para, mais uma vez, entrar aqui no gramado do Morumbi, onde ele viveu grandes momentos. E aí? Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo em paz? Tudo em paz. Bacana te receber Nossa, aqui. espetacular. Acho que você nunca entrou aqui apagado assim, não, né? Não, Mas dessa forma. tem uma razão de ser. Tem um motivo? Tem um motivo. Quero te propor uma coisa. Vamos lá. Vamos mostrar o seu time life, a sua linha de vida. Minha linha de vida. Vamos fazer como minissérie? Vamos embora. 3 capítulos? Então Perfeito. vamos dividir. Primeiro capítulo, São Paulo, claro. Depois a gente vai para a seleção brasileira e depois vamos para a carreira internacional. Excelente. Com Milan, Real Madrid, Orlando. Perfeito. E temos que começar como? São Paulo. São Paulo. Nada melhor do que ali, junto do símbolo do São Paulo. Bora, lá! Por favor. Por favor, sente-se lá. Tá se sentindo em casa aqui? Em casa. Aqui realmente eu me sinto em casa. Tá passando um filme na tua cabeça? 17 anos de filme? 17 anos de filme. Galvão, é emocionante, porque aqui começa tudo, né? Lembrando a primeira vez que eu entrei aqui no Morumbi. Enfim, é emocionante. Você sempre quis ser jogador de futebol? Ou você pensou em outra coisa na vida quando era garotinho? Não, eu sempre gostei muito de jogar futebol, mas nunca tive assim, sabe, eu quero ser jogador de futebol, porque na família nunca teve uma referência assim de um atleta profissional. E quase que essa carreira se interrompeu. Uma brincadeira na piscina, rapaz. Como é que foi esse negócio? Aí comecei a jogar aqui no São Paulo, quando eu estava no meu primeiro ano de juniores, tomei 3 cartões amarelos, fiquei suspenso de um jogo. E fui para Brasília, para casa dos meus avós paternos, que moravam em Caldas Novas, e fui brincar num dos parques aquáticos que tem lá. E descendo num escorregador de piscina, do jeito que eu desci, bati com a cabeça no fundo da piscina, meu pescoço virou, isso foi num domingo. Aí voltei para São Paulo, treinei na segunda e na terça com uma dor insuportável no pescoço. E aí avisei os médicos, falei, não estou conseguindo treinar, estou com uma dor muito forte. Aconteceu esse episódio nesse final de semana, fiz o exame e o médico falou, olha, realmente é uma triste notícia. E a única pergunta que eu conseguia falar para eles era se eu ia voltar a jogar futebol. Eu posso voltar a treinar, posso jogar. E foi unânime, 3 médicos diferentes, eles falaram, olha, processo espinhoso da sexta vértebra. Então ela fraturou, ele falou, agradece realmente a Deus porque você está andando, porque... E aí depois se você vai voltar a jogar, vamos ver como é que vai ser o período de recuperação. Isso foi em outubro. E aí em novembro, dezembro, com o colete cervical, fora, sem jogar, sem treinar. Em janeiro, volto a treinar e num dos jogos do torneio Rio-São Paulo, o técnico na época, que era o Vadão, ligou para o nosso técnico dos juniores, o Edinho, e pediu 2 jogadores, um atacante e um meia. O Edinho falou, olha, meu meia, meu capitão, que era o Arisson, ele eu não vou mandar para esse jogo, mais para frente com certeza eu vou liberar, mas para esse jogo eu vou manter ele, mas empresta o meu reserva. Quem era o reserva? O seu primeiro gol, conta quem foi? Contra o Santos. Você lembra como é que foi? Lembra? Quer ver? Cruzamento, eu quero. Vambora. Coloca aí pra ele. Aí.
Olha a cara de garoto, primeiro gol de toda essa história que nós vamos contar aqui. E a camisa, tá aqui, ó. A camisa tá aqui. Kaká com C e C. Virou Kaká com K e K. Virou Kaká com K, porque naquela época eu jogava com uma marca de chuteira que começava com K. Meu pai falou, vamos já criar um vínculo com a marca, vamos mudar de C para K. Esperto e vamos... esse engenheiro, hein? Esse engenheiro já tinha uma visão além. Esse jogo eu não narrei, eu estava assistindo e fiquei encantado. Em 2 minutos você fez 2 gols e enlouqueceu a torcida pela primeira vez. Chegou o Kaká, limpou o lance. E não foi um gol qualquer, hein? Luiz Fabiano. Olha só, o drible que você deu recebendo a bola do Luiz Fabiano. Do São Paulo. E 2 minutos depois, a enfiada de bola lá pela esquerda, esse foi fantástico. Ó. França. Limpou, bateu. Virou o jogo, o Botafogo estava na frente, olha o garoto aí, ó. Olha a carinha dele. Fico muito feliz, principalmente a poder ajudar o São Paulo a ser campeão do título inédito. No momento em que você passou a ser o Kaká realmente, a responsabilidade aumentou muito. Em 2002, por exemplo, você ganhou a bola de ouro do placar tradicional, melhor jogador do Campeonato Brasileiro, mas teve uma eliminação doída para o Santos. E a bronca sobrou para você, chamaram até você de amarelão? Foi muito doída essa eliminação, porque nós classificamos em primeiro com 10 pontos na frente do segundo. E aí o Santos classificou na rebarba, num jogo na última rodada, com uma combinação de resultados. E aí no jogo primeiro jogo das oitavas de final, a gente perde lá na Vila, empata aqui no Morumbi e a gente é eliminado. E aí começam essas cobranças em cima dos grandes responsáveis do time na época, e eu era um desses responsáveis. E aí começou toda a cobrança em cima de mim, pipoqueiro, amarelão. Você nunca pensou em jogar em outro clube que não fosse São Paulo, no Brasil? Galvão, sempre dei prioridade para o São Paulo. Claro que poderia acontecer de jogar em outro clube, mas não seria uma questão financeira, seria por outros motivos. Meu vínculo com São Paulo é muito mais institucional, porque não é de conquista. A única conquista que eu tive aqui foi do Rio São Paulo. Então, é a conquista institucional de alguém que foi formado no clube, que criou um vínculo com o clube e que chegou ao topo do futebol mundial, levando a formação do São Paulo. Tinha as Cacazete também. Tinha. Era essa maluquice, olha lá. O garoto não podia andar para lugar nenhum e as meninas corriam atrás e choravam. Parecia ídolo de rock, de música pop. Isso mexeu com a tua cabeça? Foi muito legal, mexeu bastante, porque para mim era novidade, né? E aí tinha todo esse frisson, e onde eu ia tinha todas as Cacazetes. Cacá, quero casar com você. Vamos mudar? Vamos mudar. Vamos seguir nessa sua linha do tempo? Vamos seguir. Vamos dar mais um passeio no Morumbi? Antes da gente ir lá, passeio. Quem é que disse que as Cacazetes terminaram? Eu não sei o que está acontecendo, está tendo uma festa aqui, o que é? Vai logo lá. Tira, vamos tirar. Oh, meu Deus, deixa eu vir aqui. Peraí, vou colocar a caixa. Gente, obrigado pelo carinho. Obrigado. Tchau, tchau. Vambora. Essa não estava no programa, não. Seleção brasileira, as camisas. Você lembra de cada uma delas? Galvão, lembro sim. Lembra? Lembro. Você podia pegar, por exemplo, e dizer essa aqui tá ligada a não sei o quê? O que Bom, é? essa aqui, Copa de 2010, que era a nossa segunda camisa, essa também, só que a primeira As duas. camisa, as duas aqui são da Copa de 2010. Nós temos que começar em 2002, né? Você era menino e foi dúvida na cabeça do Filipão até o final. Até o final. Como é que foram aqueles 18 minutos com a Costa Rica? Jogador mais jovem da seleção brasileira.
que ele estava lutando contra a ansiedade. Entro naquela ansiedade de querendo fazer um gol, de querendo fazer uma grande jogada. E assim, são 18 minutos que para mim é muito histórico, sabe? Eu consigo lembrar dos momentos, dos lances. Falta do Kaká em cima do jogador costarriquenho. Eu achei muito bacana do Filipão. Ele queria fazer uma homenagem para você, o mais novo, o último a ser convocado. Então, na final com a Alemanha, no finalzinho, te chama. E ninguém para botar a bola para fora. Não teve um amigo seu para botar a bola para fora. O Kaká tá louco para entrar, talvez não dê tempo. Eu juro que eu estava angustiado. O menino Kaká quer jogar. O Kaká quer entrar e não consegue. Quando o Filipão fala, o jogo estava 2-0, ele olha para trás e fala assim, vem. E eu falei, aquecer, não quero saber. Tirei o colete na hora, encostei nele ali. Ele falou, ó, vai lá, entra, termina o jogo. E aí eu encostei na beira do campo e fiquei ali esperando. Um tempão. Nossa, um tempão. O juiz acaba e você fala, não deu tempo, o Brasil é pentacampeão. E aí a imagem já é todo mundo entrando no campo. O tempo deu correr no banco, pegar uma bandeira e ir para dentro do campo também comemorar e celebrar o pentacampeonato. Todo mundo quer que o Kaká entre. Não dá tempo não, porque acabou! Acabou! É penta! É penta! Tive o privilégio de disputar 3 Copas, ser campeão de uma. E assim, realmente eu sou muito grato. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que foi mais doído? O lançamento, jogou fechado. Perder da França em 2006 ou perder da Holanda em 2010? Da Holanda. Galvão, o mais doído foi perder da França em 2006. Porque vão colocar, acho que depois da de 82, a de 2006, como uma das melhores seleções de elenco, assim, de nome que a seleção teve. Então, sem dúvida nenhuma. Perder aquele jogo, da forma com que foi, realmente foi doído. Quantos gols você fez na carreira? Galvão, 200 e pouco. É um número. Não, é um número importante. É um número importante. Para um meio atacante. Teve grandes participações em Copas do Mundo, mas fez um gol só em Copa do Mundo. Mas foi especial. Foi muito especial, que é o primeiro gol da Copa de 2006 contra a Croácia. Kaká pediu pelo meio. Cafu lançou pra ele, dominou, saiu de 2, botou na frente, perna esquerda, bateu pro gol! Gol! Era seguramente um time acima de França, que acabou tirando o Brasil da Copa, 1-0, e da Itália, que acabou campeã, jogando basicamente na defesa. Era Copa para se ganhar. Era uma Copa para se ganhar. Era uma Copa de uma seleção de extremo talento e que, com certeza, com essa conquista ficaria marcada como uma das maiores conquistas. Kaká, número 8, de perna esquerdo, que não é muito normal. Em 2007, um 5-0 no Equador, no Maracanã. Esse jogo, para mim, é inesquecível. Lá vem Kaká. Arriscou, marcou de novo pro gol. Você fez 2 gols. Espetacular. Sobra do Kaká. Vai arriscar, pé direito de novo, bateu pro gol. Gol! Pouquinho antes de eu receber o prêmio de melhor jogador do mundo, e aí, mais uma vez, o jeito clássico de eu bater na bola. Vai na curva que a bola faz. No capricho, meteu no ângulo. Você lembra que a torcida gritou? E aí eu escuto um dos coros mais emocionantes da minha carreira, que é a torcida gritando a melhor do mundo. Para mim, realmente, é uma emoção muito grande. Primeira vez que eu jogo com a seleção no Maracanã, um espetáculo desse, é uma emoção muito, muito grande. Você fez tudo para jogar a Copa de 2014. Você esperava jogar a Copa do Brasil? Você acha que merecia jogar a Copa do Brasil? Merecimento é muito difícil de falar, porque vai muito do treinador se você encaixa ou não naquele quebra-cabeça dele. Então, eu fiz o possível. Fui convocado, fiz um amistoso em Londres e vivi aquela expectativa. No momento final, o Filipão optou por não me chamar e assim, não tenho
nenhuma culpa ou ressentimento com relação a ele. Eu fiz o que eu pude. Gostaria de estar aqui muito, mas não foi possível. Agora estou aqui torcendo e passar ali, sentir esse carinho deles é bom demais. Quando eu vi que eu não seria convocado, eu falei, agora é hora de eu curtir a Copa de uma outra forma. Então, eu sou torcedor agora, fui lá no primeiro jogo, estava lá no campo antes de começar o jogo, levar o Luca. Não sei se eu vou ver outra Copa no Brasil, muito difícil que isso aconteça. Então, vou curtir de uma outra forma, torcer realmente pela seleção. Claro, se a gente pudesse ter o controle de todas as coisas, não seria a forma com que eu escolheria me despedir da seleção. Mas são coisas que acontecem e fortalecem. Então, a minha história na seleção não é só lances bonitos e gols emocionantes, tem todo esse lado de dificuldade que valeu muito a pena. Muito dessa sua vida na seleção tá naquele outro lugar que nós vamos ali. A sua carreira internacional. Vamos sair aqui da seleção? Vamos embora. Aqui, por favor. Caprichado no cenário, tá bonito. Quanta coisa bonita que tem Caprichado aqui. Mas você chega no momento de glória no Milan, 2003 a 2009. Foi seu grande momento no futebol, não foi? Ser um jogador jovem, fico muito feliz, muito orgulhoso também. Foram 6 anos lá e realmente anos assim espetaculares. Foi muito bom para mim naquele momento, com 21 anos, cair num grupo como aquele. O aprendizado que eu tive ali, dificilmente eu teria em outro lugar. Mas o ponto alto foi mesmo aquela Liga dos Campeões de 2007, não é? A conquista toda dessa Champions foi muito difícil. Bayern de Munique, Manchester e Liverpool. Esse jogo com o Manchester, você fez 2 gols. 2 gols lá no Old Trafford. Vamos mostrar o golaço? Você lembra dele? Lembro. Vamos ver. Parei. Foi um dos gols mais bonitos que você já fez, Kaká. Se não o mais bonito, com certeza um dos mais bonitos. Esse toque agora que é genial, que você puxou e deixou ele falando sozinho, ele tentou fazer a falta, trombou no outro. Não dá pra imaginar, não é um jogador de xadrez que vê 20 jogadas, 15 jogadas pra frente. É intuitivo. É intuitivo. Isso você aprende depois, você vai ficando mais maduro, principalmente depois dos 30, que o jogo começa a ser mais pensado. Aí você fala, nossa, mas eu não pensava tanto para dar uma arrancada dessa. Por isso que as grandes jogadas eu acredito que é mais no começo da carreira, porque você não pensa muito para jogar. É muito na intuição, é realmente no talento e vamos ver o que acontece. Com 30, mesmo tendo vitalidade, provavelmente eu não ia fazer isso. Eu ia, esperar o time sair, cadenciar o jogo e tudo mais. E aí não iam ter os grandes lances e as grandes jogadas. Mas é um pouco essa diferença. Eu abri o nosso programa dizendo que você foi o último não Messi ou Cristiano Ronaldo no futebol mundial a ganhar o troféu e a bola de ouro. E os dois eram seus adversários na decisão ali na final. Foi um grande momento, a cereja do bolo da sua carreira. Foi a cereja do bolo. Olha lá. Esse dia é único, né? Comemorando agora 10 anos, dia 17 de dezembro. Pega a bola de ouro aí, você fica bem com ela, rapaz. Você cuida disso com muito carinho, né? Com muito carinho, Galvão. Cuido delas, dos meus troféus com muito carinho. Porque eu olho para eles e vejo a dificuldade que foi de chegar até lá. A torcida se juntava no estádio de San Siro, ou ia para baixo da janela da sua casa, ou na portaria te esperar. Como é que eles cantavam? Siamo venuti fin qua, per vedere segnare Kaká. Siamo venuti fin qua per vedere segnare Kaká. Traduz, por favor. A gente veio aqui para ver o Kaká fazer gol. Siamo venuti fin qua per vedere segnare Kaká. Te arrepia até hoje? Arrepia até hoje.
Porque eu me pego, às vezes, entrando em vídeos antigos só para ouvir esse coro. Cantaram muito uma madrugada quando o Manchester City fez uma proposta e a torcida do Milan foi para baixo da sua janela e passaram a noite cantando. Meu pai vai para a reunião com os diretores do Manchester City e eu fico em casa em contato com ele para os finalmente já do contrato. Meu pai ligou e falou, ó, tá aqui agora com você, e aí, o que você quer fazer? A torcida, aqueles milhares de pessoas cantando debaixo da sua janela de madrugada, te fizeram melar o negócio? Todo esse carinho do torcedor do Milan fez com que a minha decisão fosse de continuar no clube por até pelo menos mais 6 meses. Eu imaginava você passando mais 10 anos no Milan, aí vem o Real Madrid na história. Aí aparece essa camisa aqui, ó. Você foi a maior contratação da história. Logo depois veio o Cristiano Ronaldo, aquela mania do Florentino Pérez de montar as equipes galácticas. Não foi o que você esperava. Não foi. Não foi o que eu esperava e, mais uma vez, uma grande lição para mim. De vida e de profissão e que eu levo para o lado pessoal também. Alá Madrid! Começo a ter os meus problemas físicos e depois por continuidade da escolha técnica. Você teve problema com o Mourinho? Não tive problema porque... Você insiste em dizer que não teve, mas eu não acredito muito, não. Não tive nenhum problema com ele, assim, porque em todo momento eu não transferi para ele e nem para o Real Madrid culpa alguma. Eu queria convencer o Mourinho que eu poderia ter mais minutos e mais continuidade no time dele, que eu poderia ser importante. Então, o que eu fazia? Eu treinava muito. Eu treinava no clube, eu treinava em casa, eu treinava sozinho. Semifinal da Champions contra o Bayern de Munique no Bernabéu. Jogo empatado, 2-2, ele me chama. Na minha cabeça, eu falei, hoje é o dia. Eu vou entrar, vou resolver e vou virar ídolo do Real Madrid. O jogo empatou, foi para os pênaltis. Cristiano erra o primeiro. Eu vou bater o segundo, perco o segundo. O Sérgio perde o terceiro, eliminado da Champions na semifinal no Bernabéu. E assim, aquele foi o dia mais difícil para mim no Real Madrid. Imagine os 3 que perderam o pênalti. A partir dali, o Real Madrid gostaria de me vender também, abre as portas para minha saída e começa a especulação. E lá a imprensa é uma pressão violenta, torcida é uma pressão violenta. E aí foi onde eu aprendi a diferença entre perseverança e teimosia. Se eu estava sendo perseverante ou se eu estava sendo teimoso. Se hoje eu sou muito feliz e muito consciente de quem eu sou, é por esse período de Real Madrid. Porque eu saio de ser o melhor jogador do mundo e passo a ser uma das piores contratações de um dos melhores clubes da história. E aí eu começo a entender que eu não posso pensar que eu sou o que eu faço. Se eu sou o que eu faço, eu sou o melhor jogador do mundo, eu sou a pior contratação. Quem que eu sou realmente? Vamos trocar de camisa de novo? Vamos. Arruma a camisa com carinho do Real Madrid, enquanto eu vou buscar essa aqui. E aí você surpreendeu o mundo. Vai pro Orlando City, vai pro futebol dos Estados Unidos. Camisa bonita essa. É bonita. É muito bonita. Foi legal? Foi muito legal. Uma experiência muito boa. Porque os clubes onde eu passei, todos esses que a gente comentou, são clubes de muita tradição e muita história. Aqui no Orlando City, começa um time do zero. E eu queria um pouco viver essa experiência. Como que é começar um time do zero? Como que é ir para um país onde o futebol não é o esporte mais popular? Como que eu posso ajudar nesse desenvolvimento? Como experiência de vida foi muito bom. Então, todo o contexto Orlando City, para mim, foi muito bom. Essa aqui é a chuteira do seu jogo de despedida no Orlando City, faz pouco tempo. Contamos 17 temporadas de história. Essa foi a última chuteira que você usou em um jogo profissional. E essa foi a última camisa que você usou em um jogo profissional.
olhando para todas essas câmeras aqui no Morumbi. Tá todo mundo querendo saber qual é a próxima chuteira e qual é a próxima camisa. Vai ter outra chuteira e vai ter outra camisa? Muito consciente, cheguei à conclusão que é o momento de encerrar a minha carreira como jogador profissional. Agora eu vou me preparar para continuar no futebol e ter uma outra função. Um manager, assim, um diretor esportivo, alguém que fica entre o campo e o clube. Não tem volta, não tem saída, não posso fazer nenhum apelo. As milhões de pessoas que estão assistindo, estão do lado das câmeras, não podem fazer nenhum apelo. A sua palavra final é? A minha palavra final é que chegou, assim, o ciclo da minha carreira como jogador profissional se encerra aqui. Eu confesso que gostaria de ouvir uma outra coisa. Vamos lá. E como você já anunciou, não é mais jogador de futebol, eu poderia dizer que as luzes então se apagaram para a sua carreira. Mas você é tão do bem, você é uma pessoa tão especial, então eu me permito de fazer uma homenagem. E que no encerramento da sua carreira, as luzes não se apagam. Que se acendam as luzes do Morumbi, por favor. Galvão, muito obrigado por tudo. Me dá um abraço.